Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o percurso 6. Lembrando que foi enviado para vocês um material complementar, um texto complementar, certo? Sobre migrações e também um material em PowerPoint. Então vamos iniciar. Bom, o percurso 6 fala o seguinte, sobre migrações. O que são migrações? Movimentos populacionais de uma região para outra ou de um país para outro. Dentro das migrações existem dois tipos, migrações internas e migrações externas. As migrações internas também são chamadas de migrações nacionais, certo? Ela acontece dentro de um determinado país. Quando eu falo de migrações externas ou internacionais, eu estou falando de migrações entre países. Bom, na migração interna existem dois tipos, a intrarregional, certo? Que é o movimento populacional dentro de uma única região, e eu vou ter a migração interregional, onde ocorre esse deslocamento populacional entre regiões. Ok até aí? Beleza. Na página 54 e página 55, eu tenho um cronograma das migrações internas do Brasil a partir de 1950. Então vamos lá. A partir de 1950 até 1970, eu consigo perceber que a região Nordeste ela vai funcionar como uma área de repulsão da população, onde a população vai sair à procura de melhores condições de vida, certo? E essa população saindo, para onde que essa população vai? Ela vai para as regiões Centro-Oeste e para a região Sudeste. Por quê? Região Centro-Oeste, construção de Brasília. Região Sudeste, o processo de industrial, certo? Que estava acontecendo aí. Outro detalhe, por que essa população sai entre essas décadas aí? À procura de melhores condições de vida em outras regiões. Então, entre as décadas de 1950 e 1970, eu consigo perceber o Nordeste como uma área de repulsão da população, ao contrário do que acontecia na região Sudeste e região Centro-Oeste, que eram considerados como áreas de atração devido ao desenvolvimento econômico da época. Na página 55, tem um mapa mostrando as décadas de 1970 a 1990. Certo? Eu consigo perceber que ainda existe um movimento populacional do Nordeste em direção, à região Sudeste. Mas eu consigo também perceber outros movimentos populacionais para outras regiões, que é o caso do movimento populacional da região Sudeste, Sul e Nordeste em direção às regiões Centro-Oeste e Norte do país. E quais motivos levaram a população a se deslocar da região Sudeste, da região Sul e da região Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Norte do país? Primeiro motivo, construção de rodovias. Segundo motivo, nós vamos ter incentivo tanto do governo estadual quanto do governo federal em distribuição de lotes para incentivar a agricultura, certo? Terceiro motivo, descobrimento de ouro e prata em Roraima, na região norte, certo? E nós vamos ter o que? Também incentivo à agricultura, onde a gente consegue perceber o avanço, a expansão da fronteira agrícola aí. De 1990 a 2010, eu consigo perceber, através do mapa aí, uma migração de retorno, certo? Então a população do Nordeste, principalmente do Nordeste, agora ela vai fazer o caminho contrário, migração de retorno, volta para suas áreas de origem, certo? E por que isso vai acontecer? Devido a projetos governamentais, devido a melhorias nas condições econômicas da região Nordeste, certo? Principalmente na área industrial e na área de serviços. Na página 56, eu vou ter um conceito quando eu falo de migração interna, que são saltos migratórios, que é a diferença entre o número de pessoas que entraram e o número de pessoas que saíram de uma determinada localidade. Esse saldo ele pode ser positivo quando a quantidade de pessoas que entrou em determinada localidade é maior do que a que saiu, certo? E já o saldo migratório negativo é aquele onde
eu vou ter mais pessoas saindo do que entrando em uma determinada localidade. Lá na página 57 está falando sobre migrações internas que acontecem no Brasil, certo? A primeira migração interna que nós vamos ter aí é o êxodo rural. É o movimento populacional mais importante do Brasil, certo? Que é a saída do campo em direção à cidade. E quais são esses motivos que levam a esse deslocamento? Primeiro, procura de melhores condições de vida. No campo eu vou ter baixos salários, eu vou ter dificuldade desse trabalhador ter direito de comprar essa terra, certo? Outro detalhe que eu vou ter aqui também, o fator da industrialização, certo? Que vai acelerar esse processo de saída do campo em direção às cidades. Na página 57 está explicando de forma bem resumida a respeito dos deslocamentos temporários. Existem dois: a transumância, que vai acontecer em épocas de colheita, onde esse trabalhador vai, trabalha, quando finaliza a colheita, ele volta para sua região de origem. E eu vou ter também a migração pendular, que é a migração diária, é aquela migração de ida e volta, onde eu vou de uma cidade para outra, ou para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer algum tratamento de saúde, mas eu volto no mesmo dia para a minha cidade de origem. Como eu estou falando de migrações, deslocamentos populacionais, eu não posso confundir dois tipos: migrantes que saem por vontade própria do seu país, à procura de melhores condições de vida, procura de trabalho, para estudar, certo? Para alguma reunião familiar. E eu vou ter também os refugiados. Já os refugiados, eles saem do seu país de origem por algum motivo, certo? E esses motivos geralmente são graves: guerras, perseguições políticas, perseguições religiosas. Então eu não posso confundir esses dois conceitos. Bom, pessoal, então lá na página 57 nós vamos ter o quê? Nós vamos falar agora sobre imigrantes brasileiros, onde eu vou ter na década de 70 várias pessoas saindo do Brasil e indo em direção ao Paraguai para adquirir terras por valores menores, certo? Então essas pessoas vão para lá, vão adquirir terra e vão instalar moradia lá. Então é o que nós chamamos de brasiguaios. Na década de 80 nós vamos ter também crise econômica, tá? E as pessoas vão ser motivadas a sair do Brasil e indo para outros países à procura de melhores condições de vida, certo? E os destinos na década de 1980 foram Estados Unidos e Japão. Sétimo ano, então essa foi a explicação do percurso 6, tá? Junto com o material complementar, que foi o texto, e o material em PowerPoint. Um beijo grande, a Mãe está com saudade, fiquem com Deus.